Introdução, parte 9. Nesta parte, pode aprender a aplicar as ferramentas com as quais pode construir para você qualquer condição que deseje. Se desejar mudar as circunstâncias, é a você que deve mudar. Seus caprichos, seus desejos, suas fantasias ou suas ambições podem ser frustradas a cada passo. Porém, seus pensamentos íntimos encontraram a justa expressão, tão certo como a planta floresce da semente. Suponhamos então que desejamos mudar as circunstâncias. Como vamos a fazê-lo? A resposta é simples: pela lei do crescimento. Causa e efeito são tão absolutos e precisos no reino oculto do pensamento como é no mundo das coisas materiais. Mantenha em mente o que deseja. Afirme-o como um fato consumado. Isso indica o valor de uma afirmação de grande alcance. Pela repetição constante, chega a ser uma parte de nós mesmos. Estamos mudando realmente. Estamos fazendo de nós mesmos o que desejamos ser. O caráter não é uma coisa do acaso, senão o resultado do esforço contínuo. Se você é tímido, indeciso, consciente, ou se você é ansioso ou acossado por pensamentos de medo ou de perigo iminente, lembre-se do axioma, entre aspas, duas coisas não podem existir no mesmo lugar ao mesmo tempo. Fecha aspas. A mesma coisa se aplica ao mundo mental e espiritual, de modo que o remédio é que os pensamentos de medo, carência e limitação sejam completamente substituídos por pensamentos de coragem, energia, independência e confiança. O modo mais fácil e mais natural de fazer isso é escolher uma afirmação que seja apropriada para o seu caso particular. O pensamento positivo destruirá ao negativo, tão certo como a luz destrói a escuridão, e os resultados serão então eficazes. A ação é a flor do pensamento, e as circunstâncias são o resultado da ação, de modo que, constantemente, você possui as ferramentas com as quais poderá fazer ou deixar de fazer algo, pelo que certa e inevitavelmente a recompensa será a alegria ou o sofrimento. Parte 9. Há possivelmente somente 3 coisas que se podem desejar no mundo, e cada uma delas se pode encontrar no mundo interior. O segredo para encontrá-las é simplesmente aplicar o mecanismo apropriado do poder onipotente ao qual cada indivíduo tem acesso. As 3 coisas que toda a humanidade deseja e que são necessárias para sua expressão maior e completo desenvolvimento são saúde, abundância e amor. Todos admitirão que a saúde é absolutamente essencial. Ninguém pode ser feliz se o corpo físico tem dor. Nem todos admitirão tão facilmente que a abundância é necessária. Porém, pelo menos todos devem admitir que uma fonte suficiente é necessária. E o que é considerado suficiente para um, poderia ser considerado carência absoluta e dolorosa para outro. E como a natureza provê não somente suficiente, senão abundante, generosa e prodigamente, então podemos supor que qualquer carência ou limitação é somente a limitação originada por um método artificial de distribuição. Todos admitirão provavelmente que o amor é a terceira, ou alguns dirão talvez a primeira, necessária e essencial para a felicidade da humanidade. Seja lá como for, os que possuem as 3, saúde, abundância e amor,
constatam que nada se pode agregar à sua taxa de felicidade. Já vimos que a substância universal é toda a saúde, toda a substância e todo o amor, e que o mecanismo pelo qual podemos nos conectar conscientemente com esta fonte infinita está em nosso modo de pensar. Portanto, pensar corretamente é entrar no lugar secreto superior. Que devemos pensar? Se soubermos fazer isso, encontraremos o mecanismo de ligação apropriado que nos relacionará com as coisas que desejamos. Este mecanismo pode parecer muito simples quando eu o dei, porém, continue lendo. Você verá que é na realidade a chave principal, a lâmpada de Aladim. Se isso lhe agrada, constatará que a condição fundamental, imprescindível, a lei absoluta do sucesso, a qual significa bem-estar. Para pensar corretamente e com precisão, precisamos saber a verdade. A verdade, então, é o princípio subjacente em cada assunto, negócio ou relação social. É o precedente de cada ação correta. Conhecer a verdade para estar seguro, para estar com confiança, proporciona uma satisfação que não é comparável a nada. É a única terra firme em um mundo de dúvida, conflito e perigo. Conhecer a verdade é estar em harmonia com o poder infinito e onipotente. Conhecer a verdade é, portanto, se conectar com um poder que é irresistível e que lança distante todo tipo de discórdia, desarmonia, dúvida ou erro, porque a verdade é poderosa e prevalecerá. Até o intelecto mais humilde pode prever facilmente o resultado de uma ação, quando sabe que está baseado na verdade. Porém, o intelecto mais poderoso, a mente mais profunda e penetrante, pode perder seu caminho e não pode formar nenhum conceito dos resultados que serão obtidos, quando suas esperanças se baseiam em uma premissa que sabe que é falsa. Cada ação que não está em harmonia com a verdade, seja por ignorância ou falta de planejamento, resultará em discórdia e, eventualmente, em perda na proporção à sua magnitude e caráter. Como então vamos conhecer a verdade para conectar este mecanismo que nos relacionará com o infinito? Se percebermos que a verdade é o princípio vital da mente universal, que é onipresente, não podemos nos equivocar. Por exemplo, se você quer saúde, perceba que o eu em você é espiritual e que todo o espírito é uno, que onde quer que esteja uma parte deve estar o todo, e trará a você a condição da saúde requerida, porque cada célula no corpo deve manifestar a verdade como você a vê. Se você vê doença, as células manifestarão doença. Se você vê a perfeição, devem manifestar a perfeição. A afirmação sou completo, perfeito, forte, poderoso, amoroso, harmonioso e feliz trará condições harmoniosas em torno de você. A razão disso é porque a afirmação está estritamente de acordo com a verdade. E quando aparece a verdade, cada forma de erro ou de discórdia deve necessariamente desaparecer. Você constatou que o eu é espiritual. Não deve ser, então, nada menos que perfeito. A afirmação sou completo, perfeito, forte, poderoso, amoroso, harmonioso e feliz é, portanto, uma declaração científica exata. O pensamento é uma atividade espiritual e o espírito é criativo. Portanto, o resultado de ter este pensamento na mente
necessariamente produz condições de harmonia com este pensamento. Se você quer abundância, perceba que o eu em você é uno com a mente universal, que é toda a substância, é o onipotente e lhe ajudará a pôr em ação a lei da atração, que lhe oferecerá a vibração da força que produz o sucesso e gera as condições de poder e riqueza em proporção direta ao caráter e propósito de sua afirmação. A visualização é o mecanismo de conexão que você requer. A visualização é um processo muito diferente de ver. Ver é físico e, portanto, se relaciona com o mundo objetivo, o mundo exterior. A visualização é somente um produto da imaginação e é, portanto, um produto da mente subjetiva, o mundo interior, pelo qual possui vitalidade e crescerá. A coisa visualizada se manifestará em uma forma. O mecanismo é perfeito. Foi criado pelo arquiteto mestre, quem faz bem todas as coisas bem. Porém, infelizmente, o operador é às vezes inexperiente ou ineficiente. Todavia, a prática e a determinação superarão este defeito. Se você quer amor, prove que o único modo de conseguir amor é dando-o, que quanto mais você dá, mais consegue. E o único modo que você pode dá-lo é preencher-se de amor, até que você se torne um ímã. Quem já aprendeu a manifestar as mais elevadas verdades espirituais nas assim chamadas pequenas coisas da vida, descobriu o segredo da solução de seus problemas. A pessoa está sempre desperta, de pensamento mais alerta, por sua maior intimidade em ter consigo grandes ideias, grandes acontecimentos, grandes coisas naturais e grandes homens. É dito que Lincoln causava em todos que se aproximavam dele a sensação de como quando alguém se aproxima de uma montanha. E esta sensação se mostra mais aguçada quando a pessoa percebe que alcançou as coisas que são eternas, o poder da verdade. É às vezes uma inspiração ouvir que alguém realmente pôs esses princípios à prova e os experimentou em sua própria vida. Uma carta de Frederick Andrews nos mostra a seguinte experiência. Eu tinha cerca de 13 anos de idade, quando o Dr. T. W. Mercy disse à minha mãe: "Não há qualquer chance possível, Sra. Andrews. Eu perdi meu filhinho do mesmo modo, depois de nada fazer por ele o que era possível fazer. Fiz um estudo especial desses casos e sei que não há chance possível de que ele consiga melhorar." Ela voltou-se para ele e disse: "Doutor, que faria o senhor se fosse seu filho?" E ele respondeu: "Eu lutaria e lutaria enquanto houver um alento de vida a mais para lutar." Esse foi o princípio de uma grande batalha, com muitos altos e baixos. Os doutores estavam todos de acordo em que não havia chance de cura. Porém, eles nos animaram o melhor que podiam. No final, a vitória chegou. E cresci um pouco retorcido e deficiente em minhas mãos e joelhos, até chegar a ser um homem forte, direito e bem formado. Agora sei que você deseja a fórmula, e darei tão breve e rapidamente quanto posso. Criei uma afirmação para mim, pegando as qualidades que eu mais necessitava e afirmando para eu mesmo repetidas vezes, de vez em quando: "Eu sou íntegro, perfeito, forte, poderoso, amoroso, harmonioso e feliz." Continuei com esta afirmação sempre igual, sem variá-la, e até podia despertar de noite e me ver repetindo comigo mesmo: "Eu sou completo, perfeito, forte, poderoso, amoroso, harmonioso e feliz."
Era a última coisa que pronunciavam meus lábios de noite e a primeira coisa pela manhã. Afirmei isso não somente para mim, mas também para outros que sabia que necessitavam. Desejo acentuar este ponto. O que deseja para você, afirme-o para outros, e todos se verão beneficiados. Colhemos o que semeamos. Se enviamos pensamentos de amor e de saúde, eles nos retornam multiplicados. Porém, se enviamos pensamentos de medo, preocupação, ciúmes, cólera, ódio, colheremos os resultados em nossas próprias vidas. Normalmente se diz que o homem se reconstrói totalmente a cada 7 anos. Porém, alguns cientistas agora declaram que nos reconstruímos inteiramente a cada 11 meses. Realmente somos somente 11 meses velhos. Se a cada ano reconstruímos novamente os defeitos em nosso corpo, não temos que culpar a ninguém, senão a nós mesmos. O homem é a soma total de seus pensamentos. A pergunta é: como vamos manter somente os bons pensamentos e a rechaçar os maus? A princípio, nos pode custar evitar que os pensamentos maus nos cheguem. Porém, podemos evitar nos entreter com eles. O único modo de fazer isso é se esquecer deles. Isto é, faça algo a respeito. Aqui é onde a afirmação que fizemos entra em jogo. Quando um pensamento de raiva, ciúmes, temor ou preocupação chega, silenciosamente comece com a afirmação. O modo de lutar com a escuridão é com a luz. O modo de lutar com o frio é com o calor. O modo de superar o mal é com o bem. Eu próprio nunca poderia achar ajuda na negação. Afirme o bem e o mal desaparecerá. Frederick Elias Andrews. Se há algo que você necessita, é bom que use a afirmação. Utilize-a tal como é. Tenha-a em silêncio com você, até que se funda com seu subconsciente, de modo que possa utilizá-la onde quiser, em seu carro, no escritório, em casa. Essa é a vantagem dos métodos espirituais. Estão sempre disponíveis. O espírito é onipresente, sempre pronto. Tudo o que se requer é um reconhecimento apropriado de sua onipotência e a boa vontade e o desejo de sentir que recebe os efeitos benéficos. Se nossa atitude mental predominante é de poder, coragem, amabilidade e compaixão, veremos que o nosso ambiente rechaçará as condições que diz respeito a pensamentos equivocados. Se nossa atitude mental é fraca, crítica, invejosa e destrutiva, veremos que o nosso ambiente reflete condições em correspondência com esses pensamentos. Os pensamentos são causas e as condições são efeitos. Nisso está a explicação da origem do bem e do mal. O pensamento é criativo e se correlacionará automaticamente com seu objetivo. Esta é uma lei cosmológica, uma lei universal, a lei da atração, a lei de causa e efeito. O reconhecimento e a aplicação desta lei determinarão o princípio e o final. É a lei pela qual, em todas as épocas e tempos, o povo chegou a crer no poder da oração. Entre aspas, como é sua fé, assim será para você. Fecha aspas. É simplesmente outro modo, curto e simples, de mostrar isso. Esta semana, visualize uma planta. Escolha uma flor, a que você admira mais. Traga desde aonde não a vê até aonde a possa ver. Plante a minúscula semente, regue-a, cuide dela, coloque-a aonde bata 2 raios diretos do sol de manhã. Observe a semente nascer. Agora é uma coisa viva, algo que é vivo e que começa a buscar os meios para a subsistência.
Veja as raízes penetrar na terra. Observe como crescem em todas as direções e lembre-se que são células vivas que se dividem e se subdividem e que logo formarão milhões, que cada célula é inteligente, que sabe o que deseja e sabe consegui-lo. Veja o broto crescer em direção à superfície. Observe-o brotar através da superfície da terra. Veja-o se dividir e formar ramos. Veja como cada ramo se forma simétrica e perfeitamente. Veja-o formar-se as folhas e os galhos minúsculos, que sustentam no alto um broto. E veja que o broto se aumenta e então sua flor preferida está à vista. E se você, atento, se concentra, agora estará consciente da fragrância. É a fragrância da flor, pois a brisa sacode suavemente a formosa criação que você visualizou. Quando você for capaz de se concentrar completamente em sua visão clara, será capaz de entrar no espírito de uma coisa. Chegará a ser muito real para você. Aprenderá a se concentrar e o processo é o mesmo se você está concentrado na saúde, numa flor preferida, no ideal, num assunto complicado de negócios ou qualquer outro problema da vida. Cada sucesso se consegue pela persistente concentração da visão no objetivo. O pensamento significa vida. Então, os que não pensam não vivem no sentido superior e real. Pensando se faz o homem.